Para quem não me conhece, eu sou a Alexandra Queiroz. Estou iniciando mais uma live aqui para bater um papo com vocês. Eu tenho uma criança autista nível 3 de suporte, que é o meu neto, Davi Luca. Ele tem 6 anos e ainda precisa de bastante suporte para lidar com as dificuldades do autismo, né? Olá, Maria José, pessoal, tá? Boa noite a todos, viu, galera? Eu tô fazendo essas lives para não divulgar, o termo não é esse, tá? Mas trazer um pouco, né, da nossa vida, da nossa vivência com essa criança autista, né? Que já é o nível 3 de suporte, que é o último nível. Claro que dentro do espectro autista tem lá as suas variações, né? O nível 3, daqui a pouco tem alguma coisa que ele faz parecer o nível 1, parece o nível 2. Então eles ficam sempre naquele vai e volta, né? No caso do Davi, ele ainda não fala, ainda não faz uso da fala, a fala ainda dele não foi desenvolvida, nada ainda, tá? A gente usa um aplicativo para se comunicar com ele, mas a gente ainda está no início. Usamos também o PEX de papel, que é um suporte de baixa tecnologia, e o outro, no iPad, é de alta tecnologia. Mas em ambos os recursos ele ainda está iniciando, né? Às vezes dá uma regredida, às vezes dá uma progredida, e a gente vai tentando todos os meios para que ele se comunique, né? E a gente tenta validar tudo que ele traz, a gente tenta validar, né? Agora ele tá gritando um tal de ô mãe, uma vozinha assim mais, sabe, misturando uma coisinha com a outra. E como eu que tô com ele aqui todo o tempo, eu já falei antes, gente, se ele me chamar de vô, de tio, de qualquer coisa que ele fale, eu vou responder. Então agora ele tá falando ô mãe, eu tô dando função. Ele fala isso e eu respondo: oi, Davi, você tá me chamando? Eu pego, vou até ele e falo pra ele: eu ouvi você me chamar, ô mãe, você falou isso, né? Aí ele fica rindo. Mas eu sei, né, eu tenho consciência que é uma ecolalia nova, tá? Mas a ecolalia também é um início de fala, é um início de uma comunicação, que para as outras pessoas não faz muito sentido, mas para ele faz todo sentido, né? Então eu tô tentando colocar o meu sentido junto com o dele, quem sabe dar uma elaborada ali e passar um mãe por aí, né? Ele começar a falar alguma coisa. Hoje eu resolvi falar aqui para vocês que eu tenho uma história para contar sobre o Davi, de como que a gente deve ter cuidado com as palavras no nosso diálogo com a criança e principalmente no nosso diálogo com alguém com a criança perto, né? Então eu coloquei aqui que eu ia o que dizer para a criança, né? Então o que dizer não precisa nem falar muito, né? Palavras de afeto, palavras de carinho, palavras de coragem, de incentivo, né? Elogio sempre que ele consegue fazer alguma coisa, né? Sozinho ou com suporte. Sempre comemora as coisas que ele faz, dando apoio moral, apoio físico mesmo, abraço. Ai, que coisa linda que você fez, você viu? A gente conseguiu fazer tal coisa. Coisa que ele já sabe fazer, sempre frisar que ele já sabe. Toda vez que ele for fazer, mostrar alguma dificuldadezinha, você vai lá e fala: olha, Davi, você já aprendeu isso, lembra, filho? Você já consegue fazer sozinho. E deixa ele tentar fazer sozinho. Eu deixo o Davi fazer quase todas as coisas que ele tá aprendendo para ele fazer sozinho. Só que ele ainda precisa do suporte. Então, eu começo, deixo ele um tempo fazendo sozinho, se virando. Aí depois eu vou lá, dou mais um suporte, porque se eu deixar ele muito tempo se virando, ele simplesmente vai desistir, vai achar aquilo impossível para ele e vai sair do lugar e não vai fazer. E depois, a próxima vez que for fazer de novo aquela tarefa, ele vai se recusar, porque ele achou difícil demais para ele, ele acha que ele não dá conta. E eu dando um suporte, eu vejo que ele termina, ele finaliza as coisas que ele começa, e isso é muito legal. Então eu sempre faço isso, né? Tô cuidando aí de roupas com ele, de vez em quando eu posto uns videozinhos aí ele vestindo. Tempos atrás eu corri a casa inteira atrás dele para poder ele vir pôr a roupa, né? Porque estava acostumado, eu que colocava. Antes eu tinha que pegar cada membro dele, colocar na roupa, tal, falando onde ele devia o que ele fazer, o que devia fazer, onde pôr a cabeça, coloca um bracinho, o outro bracinho, e ele ficava todo soltinho, todo molinho, e eu que dava o suporte total. E agora eu tô dando bem menos suporte, mas ainda preciso dar umas ajudinhas para ele. Na vida diária também, ele ainda não desenvolveu nenhuma habilidade
total de fazer sozinho com independência, tipo escovar um dente, pentear o cabelo, fazer a higiene depois que faz as necessidades dele, ele ainda não consegue fazer essas coisas sozinho. Então, tomar banho também é outra coisa que ele ainda não desenvolveu essa habilidade, ele precisa de suporte total. Suporte total, para quem não sabe, é você fazendo na criança. É você dar o banho, é você passar o shampoo, é você esfregar o cabelo, é você tirar o shampoo, é você passar o sabonete nele, é você fazer todo o processo como se ele fosse você. Mas a gente vai fazendo e vai nomeando. Olha, é hora de lavar o braço. Mas o Davi, ele tem muita rigidez. Então, o que é que ele faz? Ele fala, Davi, vamos lavar esse braço. Essa mão ajuda a lavar esse braço. Ele fica assim, ó. Você vem aqui e ele tá assim, ó. E se você insiste, aí ele fica nervoso, ele quer sair do banho, aí ele pula no box, ele corre o risco de cair, porque ele tem bastante rigidez cognitiva. Ele não entende aquilo que você está tentando fazer com que ele faça. Ele acha que ele não consegue, na verdade eu não sei o que ele acha, eu sei que ele não faz. Né? Mostra bastante rigidez, e aí quando eu tô, que a gente já tá em tempo de sair numa briga, aí eu deixo, tá bom, vamos fazer tal coisa então, tá? Eu dou uma desconversada e dou um jeito dele finalizar o banho em paz. Mas eu já tentei várias manobras e ele já deu cabeçada em mim, ele já deu cabeçada no box, porque ele não queria fazer, né? Simplesmente ou colocar a mão na cabeça para fazer esse movimento, que aí eu pego a mãozinha dele, coloco pra fazer o movimento, ele fica assim, aí eu tento e dá briga. Então os banhos dele geralmente são banhos que outra pessoa dá, no caso eu que dou o banho nele, né? Que mais que ele... Ah, tá. Então é isso. Palavras de incentivo, gente. Palavra e ação. Vai falando e fazendo junto com ele, falando e fazendo. Nunca critica a criança autista, principalmente quando ela tá tentando fazer alguma coisa. Jamais falar coisa tipo, nossa, não consegue fazer isso ainda. Ou, nossa, mas que consegue fazer as coisas. Nossa, puxou a fulano, não consegue não sei o que lá. É autista nada, é só mesmo. Não falar essas coisas para criança de forma nenhuma, eles ficam muito chateados. Por mais que eles não consigam te demonstrar, não conseguem falar com você o que estão sentindo, eles sentem e quem observar direito vai ver a tristeza na carinha dele disfarçada de sorriso. O Davi, às vezes, ele fica tão nervoso que ele começa a dar risada, ele começa a gargalhar, né? Então, eu já tiro ele de lá e já saio. O que eu ia contar aqui, eu precisei ir na DRE, né? Para pedir, junto ao Cefai, que agilizasse o lado para mandar uma moça, né, uma profissional, para ajudar o Davi na vida diária dele na escola, que é a AVE. Os profissionais que cuidam da vida diária da criança. Higiene, alimentação, né? Esse suporte que a gente faz em casa precisa de alguém que faça isso na escola com eles. E eu levei o Davi. E aí, foram fazer uma anamnese comigo, né? Uma entrevista rápida, só para ter uma noção, assim, da gravidade da situação, se era mesmo, que se tinha que mandar mesmo e tal. Gente, foi incrível, que parecia que eu combinei com o Davi, de tão desregulado que o Davi ficou. O Davi me deu cabeçada, o Davi puxou meus cabelos, o Davi puxou o cabelo da moça, o Davi deu cabeçada na porta, o Davi deu cabeçada no chão, o Davi se jogou no chão, né? Quando o menino autista se jogou no chão, ele se joga, paf! Não quer saber se vai bater cabeça, se vai quebrar braço, se vai quebrar dente, ele simplesmente se joga porque eles estão totalmente sem controle emocional do corpo, da mente deles, então eles ficam bem estressados com o quê? Com as perguntas que a moça estava fazendo e com as minhas respostas. Ah, ele consegue fazer tal coisa? Eu não. Ainda não. Ah, mas porque não sei o que? Eu não. Ainda não. De jeito nenhum. Não, não consegue, gente. Não, ele precisa. Tem que mandar. Como é que o menino, então assim, ele ia ficando extremamente irritado, super nervoso. Queria sair para a porta, a gente foi lá e colocou uma cadeira para ele não sair, porque a gente estava numa sala e tinha um estacionamento lá, grande lá o lugar, ele não podia sair. Ele ficou bem desregulado mesmo, ficou muito ruim. Eu falei, nossa, gente, olha o estado do menino. Parecia assim que eu tinha combinado, sabe? Tipo, Davi, você chega lá, você causa. Sabe, gente que fala, vai chegar no pronto-socorro, finge que tá morrendo, que te atendem. Gente, é incrível como a criança consegue pegar o que a gente está falando e transformar naquela coisa ruim. Porque, na verdade, o que a gente está falando é coisa ruim, né?
Ah, ele não consegue fazer isso. Ah, ele precisa de alguém para limpar o bumbum dele. Ah, ele faz não sei o quê. É uma criança de 6 anos, né? Então, assim, querendo ou não, a criança de 6 anos tem vergonha, sentem constrangimento. Quando são coagidos, quando eles são. Quando o pessoal faz eles passar vergonha de algum motivo, quando você chama a atenção dele na frente das outras pessoas. E com a criança autista não é diferente. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês aí do Instagram? Oi, Heloísa, tudo bem, meu amor? Oi, Alexane, Alexialene, meu Deus, que nomes são esses? Menina do céu, oi, lindona, pra você também. Oi, Lucy, tudo bem? Hum, Gabriel, que agora acho que mudou o nome, foi Gabriel, é isso mesmo, querido? Oh, nossa, gente, que tanta gente, né? Ai, que legal, fico muito feliz mesmo. Então, pessoal, voltando, o que não dizer na frente da criança? Qualquer palavra pejorativa, né? Apelidinhos pejorativos, nem dizer e nem deixar ninguém dizer, principalmente os de casa, familiares, né, parentes assim em volta, e os profissionais, gente. A gente não pode deixar os profissionais agirem com nossos filhos como se as nossas crianças fossem qualquer coisa. Sabe? Tem gente que você chega no escritório, você tá numa terapia, você tem alguma coisa, a pessoa fala com essa criança, parecendo que sua criança é um saco de batata lá qualquer. E não é bem assim, né? A gente tem que aprender a lidar com isso e colocar o profissional para pensar em quem ele está falando, com quem, na frente de quem, né? Que ele está falando. E profissionais que eu tô falando, professor, a gente perde um pouco, né, a noção, porque a gente não fica lá com eles, mas uma conversa ou outra, assim, que o professor vai te falando, vai nomeando, né, as ações da sua criança, você já consegue ter ali, né, um discernimento do que pode acontecer na sala, de como que aquela pessoa age com o seu pequeno, né? Eu não sei se eu sou muito atenta, mas eu sempre fico de olho e, tipo, eu não me encalo, não, sabe? Eu sempre dou um jeito da pessoa saber que eu estou sabendo, que eu estou por dentro, mas isso envolve o pessoal da escola, pessoal de terapia, psiquiatra, neuro, médico pessoal do laboratório, sabe? Todos eles sempre dão um jeitinho assim de falar coisas assim com você, com a sua criança, para deixar você se sentindo mal. Então, o que é que eu faço? Eu dou um jeito de devolver com um sorriso na cara, mostrando para ele que ele está falando com um príncipe chamado Davi Luca, que ele merece todo o respeito. E eu também, como mãe, como pessoa, como vó, que estou lá naquele lugar conversando com aquele profissional sobre a minha criança, mereço respeito também, eu e a minha família. Então, em casa, a gente nem precisa falar, né? Já é tudo claro que ninguém dá apelidinho de nada. Porque os meninos são realmente umas gracinhas e eles fazem gracinhas que as outras crianças não fazem. Então, a gente tem duas escolhas. Ou a gente dá risada e ridiculariza a criança, que é coisa de gente, né, que não tem noção de nada fazer uma coisa dessa com a criança, ou a gente simplesmente pega o lado positivo da coisa e ri de verdade, porque é muito engraçado. Eu vivo rindo com o Davi. O Davi faz cada coisa, gente, que se eu for me estressar, com certeza eu surto. Então, eu prefiro pegar o lado bom do que tá acontecendo. E além de eu dar risada, dou risada com ele, pego e beijo ele e falo: Meu Deus, você é incrível, Davi. Falo coisas assim, sabe? Pra não deixar ele mal, né? Porque a criança já está mal pelos olhares, por tudo que a gente acha que eles não notam, mas eles notam. Então, os olhares em volta já deixaram ele ruim. Então, ele já foi punido pela coisinha que ele não devia fazer e fez, pelo aquele comportamento inadequado naquele lugar. Mas pro Davi eu sempre dou um desconto. Eu sempre pego ele no colo, falo, meu amor, não pode fazer essas coisas, tá bom? Isso aqui você faz só em casa, então tá coisa assim assado. E eu sempre falo pras pessoas com quem eu lido. Eu não gosto. A pessoa vem falar qualquer coisinha, ah, ele não sei o que fofo, né? Parece tal coisa. Eu, não, não parece não, tá, amiga? Desculpa, mas não parece, né? O menino começa a correr, nossa, olha aqui, ele parece um coelho pulando. Eu falei, não, não parece não. Ele é uma criança que está brincando. Então eu deixo a criança brincar. Mas quando eu tô com ele, eu falo assim com ele, Davi do céu, você pula tanto, meu filho. Você por acaso é um sapo? Aí ele dá risada. Mas eu uso isso já no intuito de ensinar alguma coisa. Quando eu tô falando isso, eu tô lendo um livro pra ele que tem o sapo, que tem as coisas. Eu falo, ó, você vê aqui, sapinho? Ele pula, vai de um lugar pro outro. Tem uma musiquinha que
Eu tenho um sapo chamado Pipo, que ele pula e pula sem parar. Eu sempre canto pra ele, aí quando ele começa a pular muito, que ele tá muito agitado, eu falo, você tá parecendo o Pipo, hein? O sapo Pipo. Você é o sapo Pipo? Não, você é um menino. Aí ele dá risada, eu dou risada junto e ele não fica chateado, né? É diferente de você, nossa, esse moleque parece um sapo, menino. O tom de voz, a fisionomia que a gente faz pra falar com a criança, tudo isso afeta eles. Então, sejam mais gentis, mais bondosos com as crianças autistas, porque a gente, o ambiente que permeia, que tá ali junto, desorganiza muito a criança, gente. As coisas que a gente fala desorganiza demais. Aqui o Davi Luca, ninguém pode falar nada com ele, assim, tipo, em tom de brigando. Ô, menino, para com isso. Ele já olha feio, assim, pra gente, já sai, já bate o pezinho. Você fala, ah, como entende quando leva uma bronca? Ele não entendeu por levar a bronca. Ele entende que você está falando com ele com um tom desnecessário, porque na verdade ele nem notou o que ele fez. Para com isso. Isso o quê, né? Você tem que nomear, né? Ô Davi, para de me beliscar. Ou então, ô Davi, para de derramar essa água. Ô Davi, para de mexer aí no papel higiênico. Você tem que nomear, porque se você falar só para com isso e ainda dando bronca, o menino vai ficar todo confuso, não vai saber do que está acontecendo e começa a se desregular. Então, a gente precisa evitar palavras pejorativas, brincadeiras de mau gosto, comparações, de comparar ele com outras crianças que já estão, né, um pouco mais adiantado que eles, típicas ou não, e jamais compará-los com animais, né, com as coisinhas essa semana passou aí no jornal que um gorila aprendeu a falar a palavra mãe. Imagina, né? O Davi não fala a palavra mãe ainda. Imagina se a gente começa. Nossa, até um gorila fala, imagina você. Se falar isso com o Davi, tá? Tão fritos, porque eu não vou deixar pra lá e nem vou achar engraçado. Eu posso achar engraçado ali na hora pro Davi não se regular, não se desregular, se ele tiver. Mas depois, com certeza, a pessoa vai ter que conversar comigo de novo. Porque eu vou ter que voltar lá e conversar um pouquinho a mais com essa pessoa que fez esse tipo de brincadeira, esse tipo de comparação, né? Porque não deve ser feito. Que mais? Quando dizer as coisas, que é que eu coloquei aqui, eu tô olhando aqui no meu celular, tá, gente? Porque eu esqueço. Quando dizer as coisas. É exatamente isso que eu tô falando. Dá pra falar aquilo naquele momento com a pessoa que tá te desafiando ali naquela hora, porque vê que você tá com a criança, vê que você tá só, quer te pôr pra baixo, quer te colocar em lugar de inferioridade porque você tá com a criança com deficiência. Não deixe. Dá um jeito de falar, assim, né? Olhando pra pessoa, bem olhando pra cada pessoa, pra sua criança não vê muito a sua fisionomia, porque ela não liga muito pra fisionomia dos outros, mas a sua e a de quem tá com ela todo dia, ela já reconhece. Quando você tá bravo, quando você tá triste, quando você tá, entendeu? Ela pode não ir lá te acalentar quando você tá chorando, mas ela sabe que você tá chorando. Então, assim, se faz de sonsa, sai, depois entra em contato com aquela pessoa de novo e fala de novo. Gente, eu não consigo. Se eu tô numa loja e alguém fala alguma coisa, eu deixo o Davi lá fora com meu marido, com a Mariana, e eu volto lá. Se eu estiver sozinha com ele, eu levo ele em casa. Outro dia eu volto lá de novo, procuro a moça e falo com ela, olha, você lembra de mim? É que eu vi aqui um dia desse. Gente, eu não consigo. Quando uma pessoa tenta usar minhas crianças para me atingir, eu acho de tão baixo nível que eu não consigo ficar com aquilo. Eu nem durmo. Eu fico, meu Deus, mas como que eu não soube responder aquilo pra aquela mulher naquela hora? Mas quando eu tô com o Davi, eu o respeito, sabe? Meu coração faz bum, 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 bum. Eu olho pra ele e penso, não, se eu falar agora do jeito que eu quero, ela vai gritar, ela vai vir com graça, o menino vai desregular, vai passar semanas ruins por causa de uma bobagem dessa, né? Que eu posso resolver depois. Saio linda, maravilhosa com o Davi. É claro, naquela hora ali eu tenho que ficar me controlando pra não ficar. Como que eu. Pra o meu sentimento não ficar comprometido a ponto de dali pra frente tudo ser ruim, né? Então eu esqueço aquele momentinho ali, sigo a minha vida, depois eu volto lá e resolvo com a pessoa. E ainda faço com que a pessoa entenda que ela é uma idiota de ficar falando assim da criança. E eu faço isso não só com a minha criança, não, tá, gente? Com a criança dos outros também, que eu vejo gente fazendo isso. Às vezes a mãe até é rude comigo e fala, quem lhe pediu a opinião? Aí eu vou lá e falo, não tô falando por você, tô falando pela criança que não sabe se defender. E coitada dessa criança com uma mãe igual a você, né? Pelo amor de Deus. Tento não falar exatamente essas palavras, porque aí eu vou estar
deixando o coitado do menino com raiva da mãe mais ainda, né? Por não ter defendido ele. Mas é assim, gente, não deixe as pessoas falarem com os filhos de vocês, principalmente as crianças com autismo, o que eles acham. Eles não têm que achar nada. Primeiro que eles não têm a criança. E nem tem a sua criança, né? Então, assim, além de não conhecer praticamente nada do autismo mesmo, a não ser que seja um especialista ou tal, e mesmo assim ele só tem na teoria, não tem muito lugar de fala para ficar julgando nada e nem para ficar falando nada, né? Nossa, mas esse menino veio aqui se comportando desse jeito. O Davi, aquele comportamento que eu citei aqui para vocês, era um comportamento muito inadequado. Muito, muito, muito. Desculpa, ele nunca causou tanto, gente. Ele não estava doente, não estava com fome, não estava com nada. Ele simplesmente não gostou, na verdade, ele odiou a minha conversa com a mulher. Porque eu tive que falar todas as coisas no português bem claro para que ela entendesse que a situação é realmente essa, que precisa mesmo dessa pessoa lá e não demorasse tanto, né? Porque já tinha tempo que a escola tinha solicitado, que eu tinha solicitado, e eles ficam demorando porque já tem uma lá e dá para cuidar de todos, mas o Davi, como é nível 3 de suporte, ele precisa de uma pessoa para ele. E essa pessoa tá lá, o Davi tá super bem, tá se dando muito bem com ela até o momento. Até o momento não tenho nada assim para que a desabone, né? A professora dele também dá um suporte bacana, mesmo tendo a pessoa lá. Porque imagina, uma pessoa com 40 crianças, toda hora tem que sair porque o Davi quer ir ao banheiro. Porque o Davi vai no banheiro e não volta. Porque o Davi vai no banheiro e desce a escada e se manda, né? Aí fica a escola toda correndo atrás do menino. Então precisa ter esse suporte, porque o Davi não obedece ainda todos os comandos. Na verdade, ele está começando a obedecer comandos simples agora, mas já está surtindo bastante efeito, porque a gente já chama ele vem, a gente já chama ele de longe, ele olha, ele vai pegar alguma coisa e faz ele deixa, né? Ele não faz. Então tá indo muito bem. Na vida diária dele ele tá um pouquinho devagar, né? Eu achava que com 6 anos ele já ia estar bem melhor por ter começado as terapias bem cedo, mas até o momento ele ainda precisa de bastante ajuda. E como eu tenho a consciência que isso não é birrinha dele, que não é preguiça, que não faz de conta, né? Que é tudo neurológico e fisiológico mesmo. Então eu tenho toda a paciência do mundo com o Davi Luca. Precisar colocar a fralda ele com diarreia, eu ponho de novo. Tudo que precisar voltar, eu volto e refaço o processo de novo para que ele fique bem, porque não faz sentido nenhum eu me dedicar a uma criança e aí não torcer para que a criança mereça, para que a criança cresça, sendo que eu que fico fazendo coisinhas assim, né? Deixando as pessoas desrespeitar, falando coisas para desagradá-la em casa sem necessidade, né? Então, tipo, o Davi bagunça tudo, eu não xingo ele de bagunceiro, não chamo ele de porquinho. Igual as mães costumam falar, nossa, parece um chiqueirinho isso aqui. Não falo, né? Porque primeiro que ele vai ficar super confuso. Eu sempre fico falando pra ele, você não é tal coisa, você é um menino. Às vezes ele quer comer deitado. Eu falo, quem come deitado é peixe, o Davi é um peixe? Não, o Davi é um menino. Então o menino senta na cadeira pra comer. Aí tudo que ele quer fazer assim que não é seguro, eu lembro qual é o animalzinho que faz isso e falo e pergunto se ele é um. Não, né? Então não pode fazer tal coisa, né? Então agora que a gente tá com o coelho, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Por exemplo, gente, o coelho faz cocô demais, pelo amor de Jesus. O bichinho é desse tamanho e toda hora tá tudo preto de cocô. E eu espero que o seu Davi Luca não invente de comer, né, o cocô do bicho. Porque toda hora você tira e toda hora tem. Toda hora você tira e toda hora tem. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar com ele de que aquilo realmente não é comida, né? Porque ele ainda, de vez em quando, ainda pego ele colocando algumas coisas não comestíveis na boca. Então, é isso, galera. Então, é isso, né? O que nunca dizer são essas palavras que eu já comentei aqui, palavras pejorativas, palavras que os desanime, coisas como a minha vida é uma sem você, com você. Se não fosse você, eu estaria fazendo tal coisa. Tudo isso vai fazer com que a criança se sinta péssima, ela vai ficando mais fechada, ela não se sente livre para se expressar.
Até porque a maioria das vezes que se expressam, elas são o quê? Elas são contidas. A criança dá um passo, a mãe puxa, a criança dá outra, a mãe puxa, né? Preocupadas. Tenho amigas que fazem isso e eu sei que é por pura preocupação e zelo mesmo pela criança. Eu também já fiz bastante. Hoje eu deixo mais o Davi porque eu já tenho a consciência de que ele não cai à toa, que ele não se bate nas coisas. Mas se fosse ao contrário, eu também iria contê-lo mais. E isso faz com que a criança fique mais fechada, né? E não sinta aquela liberdade de ser o que ela é, de ser como ela é, né? Porque não adianta, gente, a gente fazer as terapias achando que a gente vai transformar a nossa criança em outra criança. A nossa criança é essa que a gente vai cuidar, essa que a gente vai amar, vai respeitar muito, prezar sempre pelo respeito, galera, sempre. Seja do pessoal de casa, seja do pessoal de fora, amiguinhos, colegas, todo mundo. E como que a gente consegue esse respeito? Não chegando já com os pés no peito da pessoa desrespeitosa, porque aí você vai estar no mesmo patamar da pessoa e vai exigir o quê? Se você também está sendo desrespeitosa com a pessoa, né? Eu tento o máximo possível fazer com que aquela pessoa entenda que eu estou vendo o que está acontecendo, que eu estou ciente do que ela está dizendo, da intenção de que ela está dizendo, do tom, de tudo, né? Porque aqui ninguém é bobo, né? Hoje chegou, vem, mas precisa estar sempre frisando ali o respeito. Ele quer água, manda água primeiro. Não, filho, não precisa fazer isso. Já chegou causando aqui, gente. Pediu água aqui. Fui pegar ele no colo só pra falar um oi. Já veio aqui. Vem aqui comigo falar oi. Vem ver quem tá aqui. Ó, vem ver quem tá aqui rapidinho. Você já vai. Olha só quem tá aqui. Olha lá. Ó, o pessoal fala oi. Fala oi, gente. Oi, galera. Fala, mamãe. Oi. Ó, vai lá. Hoje ele tá um pouquinho com dorzinha de barriga. Já vi que ele foi ali no banheiro 2 vezes seguidas. Então ele já fica um pouquinho menos carismático, né, digamos. Então a gente respeita. Eu sempre trago ele aqui no início e no final, mas sempre respeito quando ele não quer mais. E vou fazendo isso, para que ele não se desregule. Então, pessoal, vocês que têm essas crianças em casa, eu sei que às vezes dá nervoso, tá? Eu não tô aqui falando que eu sou uma santa, que eu nunca fiquei nervosa. Não é nada disso. Mas como eu já tô com o Davi todo esse tempo, e eu fico bastante tempo com ele, pra lá e pra cá, levo, pego e tal, eu já me adaptei ao jeito dele. E eu sei que dá pra fazer as coisas com a criança autista sem ficar ferindo tanto a criança autista com palavras que as pessoas acham que tá falando e que ele não tá entendendo nada. Ele tá entendendo sim. Vai levando tudo ali pro coraçãozinho dele, porque ele não pode te devolver. Um A que ele dá, você faz ele calar a boca, né? Sai correndo, igual o Davi lá na Dre. Sai correndo na sala, derruba a cadeira, derruba isso, derruba... todo desregulado por palavras, né? Que a gente tava falando sobre ele. E a gente não tava, tipo assim, não que a gente tava desrespeitando, mas tipo assim, a gente tava falando mesmo o que era pra ser falado e ele filtrando tudo lá e ficou bem nervoso. Então, evitem falar coisas assim para suas crianças e tentem viver junto com eles, né? Evita falar, por exemplo, assim, ó, eu ouço muita mãe falando, ai, depois que fulaninho nasceu, eu não fiz mais nada da minha vida, não vou para lugar nenhum, não faço isso, não faço aquilo. Ué, faz, pessoas. É só fazer as coisas, leva o guri junto, né? Dá um jeito de levar. E para você dar um jeito de levar ele para os lugares, você tem que levar mais e mais e mais e mais para ele se habituando a sair com você. Para ele se habituar a não pegar as coisas na mesa das pessoas, porque o Davi pega até hoje, tá, gente? Ele tá passando assim na mesa de restaurante, ele pega batata frita, pega carne, pega linguiça dos pratos da pessoa. E eu antes ficava morrendo de vergonha, parava para me explicar, gente, desculpa e tal. Hoje eu dou risada, peço desculpa e falo, você quer que eu te pague uma outra porção? Eu posso repor. E, não, imagina, deixa o menino comer, vem aqui, pode comer e tal. Geralmente o pessoal faz isso pela minha abordagem, né? Eu não puxo o moleque, não chamo ele de mal educado, não fico falando, não sei o quê, que esse menino parece que é morto de fome, eu não falo essas coisas. Eu pego o negócio, transformo em bom humor e bola pra frente. E vou me embora com o meu pequeno, entendeu? Não deixo ninguém ficar falando nada com ele, não. Aham. Vem no colinho? Vem dar tchau no colinho? Vem no colinho da vovó dar tchau. Sabe quem tá aqui também? A tia Elô tá aqui hoje, olha. É, a tia Lúcia, a tia Elô.
A tia Jo, a tia Rosângela, olha, até a tia Lucy, né, tia Lucy? Que bonito. Você lembra da tia Lucy, né? Pois é, galera, é isso. Vocês fiquem cientes de que isso aqui é assim mesmo. Oi, Sônia. Ô, Sônia, meu amor, eu sou pedagoga de formação, mas assim que eu terminei a minha formação, o Davi nasceu e eu não estou exercendo nem a pedagogia ainda, né? Mas eu pretendo fazer alguns cursos aí para dar uma aperfeiçoada e poder ajudar outras crianças além do Davi, né? Enquanto isso não acontece, porque ele ainda tá muito novinho e precisa bastante da gente ainda, eu tô levando, assim, um pouco do meu conhecimento, da minha convivência, da minha vivência com outras mães, inclusive, né? Porque ninguém aprende nada sozinha, é sempre uma troca de ideias, né? Quando a gente senta com as colegas lá na clínica, quando a gente vai tomar um café com alguém que tenha também a criança, tá? Porque eu dou muita prioridade para as mães que têm também a criança, para que eu possa me expressar livremente, para que eu possa dar risada dos causos, porque a gente dá risada, viu? Das coisinhas que nossos filhos aprontam. Mas é legal sua pergunta, muito obrigada, mas a resposta é essa. Mas assim que eu tiver algo mais bacana. Você estudou também? Ah, que legal. Ah, legal, mas você tá exercendo? Porque eu, menina, é só assim, ó, vejo as criancinhas lá, tudo. Vou pegar o Davi, fico morrendo de vontade de ficar lá na sala, sabe? E eu sou daquele tipo de professora que sento no chão com as crianças, que vou com chapéu de coelho, que eu faço a maior palhaçada, mas infelizmente eu não posso exercer no momento. É, eu também não tô. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente até se encontra em alguma, em alguma faculdade ou alguma creche por aí, né? Porque eu quero mesmo trabalhar com os menorzinhos, sabe? Eu não quero muito trabalhar com as criancinhas maiores, não, porque eu acho que essa fase deles pequenos, eles precisam bastante de gente assim, com pulso firme, mas com coração firme também, sabe? Assim, que não se emociona com as coisinhas que eles fazem, né? Entende mais que são crianças e tal. Eu super entendo que são crianças, gente. Então eu vou. Mas logo vou estar entrando aí nos processos aí acadêmicos para dar uma melhorada. Para levar o melhor, né? Para os pequenos. E por enquanto eu tô falando aqui com vocês sobre a minha vivência com o Davi. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela presença de todos. Um beijo. Amanhã a gente volta com mais. Amém, meu amor, amém. Você também. Deus abençoe todas essas famílias, né? Que a gente luta tanto com nossos pequenos, né? Mas é isso aí. Respeito sempre, honestidade sempre com os pequenos, evitar mentir pra eles, evitar fugas, né? Sem eles perceberem, porque quando volta, ah, já tá lá, a pulguinha já tá lá atrás da orelha deles, eles vão perdendo a confiança e fica difícil. Tá bom? Um beijo, boa noite a todos e até amanhã, gente.